Tudo bem? Como você está? Eu estava sentindo que tinha uma mesa muito longa de distância e resolvi colocar a câmera aqui mais perto. E me fala aí se isso aproxima mais, se melhorou ou se piorou no vídeo. Eu pensei em criar mais conexão. Vamos orar. Hoje nós vamos ler Deuteronômio 11, 12, Salmos 85, Atos 8. Senhor, obrigada pela palavra, Pai. Senhor, que o Senhor esteja aqui conosco agora. Que o Espírito Santo venha ser conosco nessa leitura, Pai. Que assim como eu aproximei a câmera, Jesus, para me sentir mais conectada, que o Senhor possa estar conosco, Pai, e nos conectar. E apesar da internet, apesar de ser um meio virtual esse vídeo, que a palavra, Pai, o seu Espírito, o Senhor é onipresente, que a palavra possa alcançar a todos, Jesus, para quem ela foi deixada. Que o seu Espírito fale ao nosso coração, que nós possamos, Senhor, nos transformar. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? 11, 12. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês que não conheceram nem viram as disciplinas do Senhor seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra, também que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas no Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar, e ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles e as tendas e tudo que os seguia, no meio de todo Israel, porque vocês viram com os seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Porque a terra da qual vocês tomaram posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomaram posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor seu Deus cuida. Os olhos do Senhor Deus de vocês estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhe ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará a sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês. E para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra, porque se você de fato guardarem todos esses mandamentos que lhe ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a eles, o Senhor expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor seu Deus espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como ele já lhes prometeu. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição.
a bênção se cumprem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o nome Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam no Arabá, em frente a Gigal, junto aos carvalhais de Moré, porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que hoje lhes prescrevo. Deuteronômio 12. São estes os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Aserá. Despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que você deve adorar o Senhor seu Deus. Pelo contrário, busquem um lugar que o Senhor seu Deus escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor seu Deus e se alegrarão em tudo que fizerem, vocês e a sua família, do que o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo o melhor lhe parece, porque ainda não entraram num descanso e na herança do que o Senhor seu Deus lhes dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor seu Deus lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor seu Deus escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno: os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas, os levitas que moraram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado, não ofereçam seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tribos de vocês, ali vocês devem oferecer os holocaustos e ali farão tudo o que eu lhes ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem impuros como os que estiverem puros, poderão comer, assim como se come carne de gazela ou de veado. Tão somente não comam o sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Nas suas cidades, vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem o vinho, nem do azeite, nem do primogênito das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Essas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isto se aplica a vocês, a seus filhos e a filhas, a seus servos e servas, e aos levitas que moraram nas cidades onde vocês vivem. Os levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus em tudo o que fizerem, tendo cuidado de não desamparar o levita durante o tempo em que vocês viverem naquela terra. Quando o Senhor seu Deus ampliar o território de vocês, como ele lhes prometeu, e vocês o disserem: queremos comer carne, porque é este o seu desejo, vocês poderão comer carne, segundo o seu desejo. Se estiver longe de vocês o lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês poderão matar das vacas e ovelhas que o Senhor lhes tiver dado, conforme lhes ordenei, e comerão a carne nas cidades em que estiverem morando, segundo todo o seu desejo. Porém, vocês devem comer dessas carnes como se come carne de gazela ou de veado,
e delas tanto as pessoas impuras como as puras podem comer. Somente tenham cuidado de não comer o sangue, porque o sangue é a vida. E vocês não devem comer a vida com a carne. Não comam o sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Não comam para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos, depois de vocês, quando fizerem o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas que estiverem consagradas daquilo que lhes pertence e as ofertas prometidas, vocês devem pegar e levar para o lugar que o Senhor escolher. E ali, sobre o altar do Senhor, seu Deus, vocês oferecerão os seus holocaustos, a carne e o sangue. Derramem o sangue do seu sacrifício sobre o altar do Senhor, seu Deus. Porém, a carne vocês podem comer. Guardem e cumpram todas essas palavras que eu lhes ordeno, para que tudo vá com vocês e bem com vocês e com seus filhos, depois de vocês para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de Cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas foram eliminadas de diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo: assim como essas nações serviram seus deuses, também nós queremos fazer. Não, não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses, fazendo tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu lhes ordeno vocês devem observar. Não acrescentem nem diminuam nada. Salmos 85. Favoreceste a tua terra, Senhor. Restauraste a propriedade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste toda do furor da sua ira e desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retire de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. E que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Aleluia. Atos 8. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos que lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto.
observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante do de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por este intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: Peço que vocês orem ao Senhor sobre mim, para que me não sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho, e desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Aleluia, glória a Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai, pelo Espírito Santo. Obrigada por essa palavra. Obrigada pela porção de fé que o Senhor colocou em nós. Pai, não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Pai, eu oro para que o Senhor acrescente fé a estes, Deus, que estão em incredulidade, a estes, Pai, que duvidam quando ouvem a Tua palavra. Eu oro para que caiam as escamas dos seus olhos, dos seus ouvidos, Pai, para que eles deixem de ser cegos, Pai, para as suas palavras, para a verdade que é o Espírito, para a verdade que é Jesus. Que todos, Senhor, que a palavra alcançar, Pai, possam crer e confessar o Senhor e se arrepender dos pecados, Pai. Que haja conversão, libertação, Pai. Que haja, Jesus, discernimento. Que o Senhor possa nos trazer o Espírito Santo, Deus. Que nós sejamos convencidos do seu poder, Pai. E não controlamos mais, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Que nós não sejamos obstáculo para o seu agir na nossa vida, Pai. Eu confesso agora, Pai, que só o Senhor é Deus na nossa vida, em nome de Jesus. E que aqueles que concordam, Pai, que te reconhecem, Pai, que eles possam te confessar, que eles possam congregar, Pai, que eles possam ser pastoreados, ensinados e discipulados, Jesus. E que essa palavra chegue àquele, Senhor, que precise de libertação, cura e salvação. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém?